Nós estamos dando início a uma conversa com o nosso prezado deputado estadual Carlos Gianazzi. É conhecido por seu perfil combativo, crítico e independente. Isso é muito interessante. E nós convidamos o deputado Gianazzi, alguns dias atrás, para nos orientar. E essa oportunidade que o deputado nos dá, estando conosco, nos permitindo a conversa, autorizando gravar, é um carinho muito grande, não só com a Associação de Professores da Rede Pública Municipal de Ensino de Botucatu, mas com os professores e com o funcionalismo público do município de Botucatu. Meu amigo Ramon, professor Ramon, com a palavra, e a gente, dessa forma, então, e depois de ouvir o deputado, meu amigo Ramon vai dar sequência às perguntas. Deputado Gianazzi, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua disponibilidade, muito bem-vindo à live com os professores da Rede Pública Municipal de Ensino da cidade de Botucatu, São Paulo. Olha, eu agradeço muito o convite para estar conversando com você, com o Ramon e com os professores e professoras, com os profissionais da educação da Rede Municipal de Botucatu, enfim, com todos os servidores públicos aí da região, né, e parabenizar vocês pela iniciativa da live e da luta que vocês têm travado na região em defesa dos direitos e da dignidade dos profissionais da educação, inclusive organizando esse coletivo, essa associação, que é um instrumento importante de luta, de intervenção, que representa, de fato, os interesses e as necessidades dos professores, né, da rede municipal de Botucatu. Então, contem com o nosso total apoio para estar fortalecendo essa luta que vocês já iniciaram. Tenham no nosso mandato aqui um apoio também, um mandato irmão de vocês nessa luta. Muito obrigado, deputado, pela sua atenção, por ter atendido o nosso convite e conte conosco também para o que, na nossa modesta possibilidade, pudermos ajudar em seu mandato aqui na região, tá bom? Muito, muito bom ter o senhor com a gente, é uma honra tê-lo aqui, saiba disso, viu? Obrigado. Vamos lá, Ramon, fique à vontade, meu amigo. É um prazer poder ter essa conversa, né? Sou um grande admirador do seu trabalho. Eu acompanho pelas redes, né? Eu tenho amigos muito próximos, que formei em São Paulo também, tenho amigos muito próximos na rede municipal de São Paulo. Então, eu gostaria de focar as questões na questão do descongelamento, né? Então, retornar na Lei Complementar número 173, de 27 de maio de 2020, né? Essa lei, ela foi criada em uma preocupação com a saúde financeira, né, do Estado, que fica bem claro, né, no artigo 1º e depois no inciso que mais incide sobre a educação, que é o 9º, né? Bom, demonstrando toda essa preocupação com saúde financeira, a minha primeira questão é se esses benefícios eram realmente uma ameaça à saúde financeira do Estado de São Paulo, principalmente porque, se a gente considerar de um ponto de vista econômico, esses benefícios eles seriam reinseridos na economia, né, em um momento de fragilidade, um momento em que era necessário para no não fechamento de vários negócios, etc. Então, perguntando para alguém que estava, né, dentro do Estado nesse momento, esses benefícios eram realmente, assim, tinham esse grande impacto? Como o senhor vê essa questão ali em 2020, né? Olha, foi bom você tocar nesse assunto, Ramon, porque é um assunto polêmico, né, e que, por coincidência, agora, recentemente, nós tivemos um parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e uma ação também do próprio governador do estado contra o parecer do Tribunal de Contas. Mas só para as pessoas que não entenderam ainda essa questão, é muito importante a gente entender que no auge da pandemia, o governo Bolsonaro editou a lei, aprovou no Congresso Nacional a lei complementar 173, congelando salários, congelando os concursos públicos e congelando a evolução funcional de todos os servidores do Brasil, os anuênios, quinquênios,
triênios, licença-prêmio, sexta parte. Então, ele congelou durante todo o período da pandemia, de maio de 2020 até 2021, até o dia 31 de dezembro. Então, esse período ficou invalidado para a evolução funcional dos servidores em geral do Brasil. No entanto, no final do ano de 2022, foi aprovado um projeto de lei do atual secretário de Segurança Pública aqui do estado de São Paulo, capitão Derrite. Ele era deputado federal, ele foi reeleito, mas está na secretaria agora, liberando esse congelamento para o pessoal da segurança pública, que era a base ali bolsonarista, e também para o pessoal da saúde. No entanto, os outros segmentos do funcionalismo ficaram de fora. Quer dizer, aí já tem a quebra da isonomia. Porque se o policial trabalhou, se o médico trabalhou, o professor trabalhou também, e muito, né? O agente de organização escolar, o gestor da escola, o pessoal do fórum, lá, o escrevente do fórum trabalhou, o pessoal das diversas áreas, todo mundo trabalhou. E, no entanto, houve a quebra da isonomia. O que nós fizemos? Em 2023, através da deputada federal Luciane Cavalcante, aqui de São Paulo, ela apresentou um projeto de lei descongelando para todo mundo, né? Sobretudo para a nossa área da educação. O projeto está tramitando e está indo bem no Congresso Nacional. Ao mesmo tempo, porque até aprovar o projeto demora mais tempo, nós organizamos um movimento no estado de São Paulo, seguindo o que já tinha acontecido no estado do Paraná, no estado de Santa Catarina, em Pernambuco, Minas Gerais, na cidade do Rio de Janeiro, que foi o descongelamento por um outro caminho, pela interpretação desse artigo que você citou, o artigo 8º da Lei 173, inciso 9º do artigo 8º da Lei 173, essa lei do Bolsonaro. Né? O que o Tribunal de Contas, por exemplo, do Paraná aprovou? Um parecer dizendo que não, que esse período pode ser descongelado também para todos os servidores públicos, soltou um parecer. E com isso, houve lá o descongelamento. Santa Catarina, também através do Tribunal de Contas, fez o mesmo, Pernambuco, Minas Gerais, o próprio Tribunal de Justiça aprovou, a cidade do Rio de Janeiro, através do Tribunal de Contas Municipal. Então começou a ter um movimento no Brasil, em alguns estados, liberando, interpretando e autorizando, na verdade, os governos estaduais e os municípios a descongelarem. Então, e nós conseguimos convencer aqui o Tribunal de Contas Estadual. Eu tinha provocado oficialmente, por ofício, no começo do ano, o Tribunal de Contas, tive reunião com o presidente do Tribunal de Contas, e mais recentemente houve uma consulta de 2 municípios, esses 2 municípios fizeram a consulta, e aí teve o parecer que foi aprovado pelos 7 conselheiros, dizendo que pode sim descongelar. Então, antes disso nós tínhamos fui ao presidente do Tribunal de Justiça, fui ao procurador-geral de Justiça, fui à procuradora-geral do Estado, a PGE, nós fizemos toda uma movimentação nesse sentido, né? O fato é que o TCE, no dia 12 de julho, liberou, na votação que teve, no debate, houve a liberação. Aí, imediatamente, já 3 municípios, como o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que fiscaliza e julga as contas dos municípios, estava dizendo que podia liberar, os municípios, logicamente, entraram nesse movimento, que ótimo, né? Parabéns. E nós estávamos no movimento para liberar para o Estado de São Paulo, para a rede estadual de ensino, para o Tribunal de Justiça, para o MP, para a Defensoria Pública, para todos os outros segmentos que tinham ficado de fora. No entanto, na semana passada, o governador Tarcísio, de uma forma perversa e covarde, entrou com uma reclamação do Supremo Tribunal Federal e conseguiu, através do Alexandre de Moraes, o ministro, suspender o parecer do Tribunal de Contas. Aí o que acontece? Aí paralisou todo o movimento. Agora tem que julgar, vai ter o julgamento em algum momento dessa reclamação. Eu entrei como amicus curiae para ir lá debater, eu quero conversar, já pedi uma audiência estou pedindo, na verdade, já uma audiência com o ministro Alexandre de Moraes, e a gente vai mostrar a ele que ele tem que liberar
né, esse descongelamento, porque isso é uma injustiça muito grande com todos os servidores que ficaram de fora desse benefício. Então é isso, então está suspenso por enquanto. Isso, essa os pergunta municípios tiveram que suspender agora. Eles deram, mas tiveram que recuar, porque o parecer não está valendo nesse momento, ele está suspenso, né? A gente pode ainda derrotar essa interpretação do Tarcísio aqui, mas foi o Tarcísio criou um mal imenso, um prejuízo não só para a rede estadual, mas para todos os servidores do Estado de São Paulo, inclusive os municipais. A nossa luta, então, vamos continuar a briga aqui, agora junto ao Supremo, e tentar aprovar o projeto da deputada Luciane Cavalcante, que daí resolve de vez, porque daí o Supremo não vai poder fazer nada, Tribunal de Contas, o governador vão ter que seguir a lei aprovada, é outra coisa. Então vamos lá, em caráter definitivo só pelo projeto da deputada. Aí resolve definitivamente, tanto é que na conversa que nós tivemos com o presidente do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, inclusive ela estava presente, a deputada, ele falou, ele era contra essa interpretação que nós estávamos levando, ele falou, olha, a solução é aprovar o projeto da deputada, aí resolve, ele falou, eu defendo esse projeto, eu apoio, esse projeto resolve toda a situação. Mas, enfim, é uma luta depois, eu acho que em algum momento ela pode conversar com vocês também, que ela é supervisora de ensino, militante da educação há muitos anos, ela vai estar irmanada com vocês aí também nessa luta. Antes do Ramon dar continuidade, eu queria colocar uma questão aqui que é muito sensível, que é a seguinte, muito além do problema legal, eu acho que nós temos um problema moral nessa história. Moral. Eu acho que o governo que respeita funcionário público, que respeita professor, eu acho que ele procura resolver o problema, se é que há, sempre de forma respeitosa ao funcionário público e sempre respeitosa ao professor. Durante a pandemia, os professores, como todo mundo, trabalharam, os professores deram aula, os professores se viraram. Nós falamos sobre isso aqui recentemente numa gravação. Compramos equipamentos, pagamos a internet com o nosso dinheiro, demos aula, abrimos a privacidade da casa, as câmeras abertas mostrando a nossa vida, tirando dúvida de alunos aí fora de hora. Quer dizer, eu considero, deputado Carlos Gianazzi, eu não sei a sua opinião, muito além do problema legal, a questão moral, né? Com certeza, porque os professores, inclusive, morreram na pandemia. Muitos colegas nossos perderam a vida, né? Não só o professor, mas o pessoal do quadro de apoio escolar, e muitos trabalharam muito, porque sem condições, tiveram que pagar a sua internet, comprar um computador novo, sem condições, fazer dívidas, né? E trabalhar muito mais, porque você tinha os grupos de WhatsApp, você tinha que atender a comunidade, os pais de alunos, o trabalho dobrou praticamente, esse trabalho do professor, quando ele foi feito na pandemia no sistema online, os professores adoeceram, mais ainda do que já adoece. Então, você tem razão, a questão moral também, uma questão de compromisso mesmo com os servidores da educação, né, que foram penalizados com a pandemia e com essa lei 173 do Bolsonaro. Por favor, Ramon. Então, eu gostaria o senhor já citou duas coisas muito importantes aqui, que é a decisão do TCE, né, que autorizou o descongelamento, falou sobre, né, o descongelamento do período de 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021. Eu queria abordar isso primeiro, antes de partir para a questão do governador, né? Essa decisão do TCE, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ela é uma decisão ótima em nosso favor, né, motivado pela consulta dos municípios de Irapuã e Sales e toda a movimentação, mas ele não possuía um efeito vinculante, né, que seria resolvido pela Lei Complementar 2123, né, que a deputada Luciane Cavalcante propôs. A minha questão sobre essa situação dessa consulta feita ao TCE não ter efeito vinculante e dando ainda assim autonomia aos municípios de realizar esse descongelamento, o que lhe parece que é a barreira que alguns municípios resolveram não fazer esse descongelamento, ainda que alguns tenham feito rapidamente, né? Outros resolveram não fazer.
O que acontece é que você tem razão. A decisão, o parecer do Tribunal de Contas não obriga o município a descongelar, nem obriga o governador a descongelar. Ele autoriza, ele diz o seguinte: olha, prefeito de Botucatu, se o senhor quiser descongelar, pode descongelar, que nós não vamos interferir, nós vamos julgar corretamente as suas contas, nós vamos aqui dar pela legalidade desse descongelamento, porque nós estamos interpretando corretamente a lei. Nós não estamos dizendo que a lei 173 é inconstitucional, ela não é. Estamos dizendo que ela tem que ser interpretada corretamente, porque a pandemia já passou. Então, essa questão da crise econômica só teria sentido lá, naquele momento, hoje não mais. Então, é a interpretação que está sendo debatida, não é a constitucionalidade da lei ou não. Então, o prefeito está autorizado, ele pode ou não, né, ao parecer. Agora, onde tem movimentação, onde tem pressão dos servidores, daí começa a ter o descongelamento, ou quando o prefeito tem algum compromisso com os servidores, ou quando ele está preocupado com a eleição, porque daqui a um ano tem eleição municipal, então tem muito prefeito que já descongelou pensando na eleição, então eu tenho que conquistar os servidores aqui, o voto. Então é um período bom também para isso, porque é um momento pré-eleitoral, onde os vereadores apoiam esse tipo de movimento e muitos prefeitos também vão apoiar por conta disso. Ou eles serão candidatos à reeleição ou estarão apoiando alguém do grupo político, entendeu? Então, mas você tem razão, o parecer não obriga, mas é um avanço importante, que daí você tem um instrumento para pressionar o prefeito. O prefeito tem que descongelar. Ele vai falar, é ilegal? Não, não é ilegal. O Tribunal de Contas que vai julgar a sua conta, prefeito, está dizendo que você pode descongelar, que ele não vai apontar isso como uma irregularidade no julgamento das suas contas, entenderam? Então, é uma autorização. Agora, o projeto da deputada Luciana Cavalcante resolve definitivamente, daí obrigado, daí não tem mais conversa, tá bom? Então é isso. Continuando, então, já abordando essa questão do projeto de lei da deputada Luciane Cavalcante, e retomando, né, obviamente, a questão do movimento iniciado pelo Tarcísio de retornar, o ministro Alexandre de Moraes, ele cedeu esse congelamento, né, ou a continuidade desse congelamento, com base na mesma motivação do impacto financeiro, né? Segundo a reportagem que saiu na DUSP, né, ele fala mesmo sobre impacto financeiro imediato no estado de São Paulo, nas contas, né? De novo com a mesma motivação. Coisa que o senhor acabou de falar, que já não é tão válido, que a gente saiu da pandemia, né? Ramon, isso é mentira. Primeiro, que o Estado de São Paulo... É bom esclarecer isso. Eu queria te ouvir sobre isso. O Estado de São Paulo está hoje com o maior orçamento de toda a sua história. O orçamento do Estado de São Paulo está bombando. São 317 bilhões de reais no orçamento. 317 bilhões, não milhões, bilhões. Nunca o Estado teve tanto dinheiro como agora. Em segundo lugar... isso não representa, esse valor está errado que ele apresenta de acho que 600 milhões, não é isso? Que ele apresenta? 630 milhões, Quanto? 630 milhões. Alguma coisa assim, milhões. Primeiro que ele fala em 80 mil servidores que seriam atingidos. Aí desses 80 mil, 71 mil são da educação, são os profissionais, porque nós da educação somos a maioria. Funcionalismo público em qualquer cidade, qualquer estado, né? Vocês sabem disso. Então, só que são salários baixíssimos, salários arrochados, defasados, e esse quinquênio é um quinquênio. Esse quinquênio, gente, a gente fez os cálculos aqui com os servidores, inclusive do Tribunal de Contas, que estão lotados na LERJ, não dá nem R$200 por servidor público, não é nada, o impacto é mínimo, para vocês terem uma ideia, do ponto de vista salarial. Então, sem contar ainda que o Estado de São Paulo ele está muito distante ainda daqueles limites da lei de responsabilidade fiscal. Tem assim o limite de alerta, o limite prudencial e o limite máximo. Ele não está nem no de alerta ainda, ele está lá embaixo, investe apenas 35%,
36%, está muito distante, então não tem impacto. Mas eles usam, e o Supremo, quando fala que vai ter impacto orçamentário, o Supremo na hora dá, entendeu? Causa ganha para o governo, para o prefeito, para o governador. Um caso que muito exemplar é aquela ação que nós ganhamos aqui em São Paulo há uns 8, 9 anos atrás, nós conseguimos um reajuste na Justiça de 10% por conta do piso nacional salarial. Sim. E isso aí nós ganhamos em todas as instâncias, aqui através da POSP, inclusive uma ação da POSP, ganhamos em tudo. O Alckmin, na época, recorreu, foi ao Supremo Tribunal Federal e conseguiu que a Carmen Lúcia, que era ministra na época, suspendesse o reajuste. Até hoje ele dizia isso, a mesma coisa, a PGE. Vai ter impacto orçamentário, vai quebrar o Estado. É tudo mentira, não quebra o Estado, gente. Estado rico como esse vai quebrar? Nunca. Mas é a pauta econômica. E nisso daí o Supremo é muito neoliberal, né? Você tem ministros que são contra os servidores públicos, que defendem essa política do Estado mínimo, como o Barroso é um deles, o Fux, são ministros contra nós. O Barroso era procurador do Estado do Rio de Janeiro, ele sempre foi contra o servidor público lá, e continua sendo. Barroso, para nós, é um horror. Não temos condição de ganhar nenhuma ação com ele para servidor público. Quando cai com ele, já é causa perdida, né? Alguns outros não, dá para conversar. O Alexandre de Moraes dá para conversar um pouco, dependendo do caso, mas também, em geral, eles são todos neoliberais, né? Em geral, a cabeça deles. Eles são progressistas na área comportamental, no combate ao fascismo, ao bolsonarismo, eles são avançados aí. Mas em relação à parte econômica, do ponto de vista do funcionalismo, eles são, em geral, contra nós. A gente perde muito lá. Não é uma questão econômica só, não. É uma que eles não querem abrir mesmo, eles querem segurar. Aqui o Tarcísio, ele vai promover uma nova reforma administrativa. E a ideia da reforma dele é acabar com o quinquênio, com sexta parte, com licença-prêmio. Ele já fez isso com a rede estadual, uma parte, né, com a nova carreira do magistério, que é por subsídio, e subsídio não tem mais nada disso, entendeu? É isso que eu queria puxar com o senhor, exatamente isso. Vamos lá. Eu queria colocar algumas questões aqui, o Ramon, eu acho que ele ainda vai te perguntar alguma coisa, mas a gente falar sobre a questão do piso, falar sobre a questão da reforma e falar sobre a questão do assédio moral. Por quê? Porque, infelizmente, Botucatu e outros municípios alinhados com a direita, eles vão seguir o Estado de São Paulo. Eles seguem o Estado de São Paulo. Verdade. Então, eu falo em relação ao professorado. O que acontece no Estado de São Paulo, a gente vê ameaçado de ser implantado em Botucatu, por exemplo. Então, perda de quinquênio, perda, por exemplo, o atrelamento da verba Fundeb, essa verba paga na forma de percentual, editado com base em aproveitamento de aluno, né? Então, uma série de questões propostas pelo Estado já chegam aqui como possibilidades muito próximas de se tornarem concretas, né? Então, eu queria te ouvir sobre essas questões. Você vai colocar alguma coisa aí, Ramon? Eu agradeço muito porque basicamente abordou, né, a minha última questão, que seria sobre essa conversa com os ministros do STF, né? Eu ia perguntar sobre a possibilidade de dar frutos, né, essa conversa, porque alguns publicamente afirmam que há excesso de proteção aos trabalhadores. O discurso é esse, né? Excesso de proteção aos trabalhadores, no nome do ministro já citado. Então, pode prosseguir, Josias. Já estou satisfeito. O senhor quer acrescentar alguma coisa à fala do Ramon, deputado? Não, tudo bem. Vamos. Eu só estou me avisando aqui que eu tenho ainda 20 minutos. Tá legal. 20 minutos, mas eu acho que eu posso sintetizar um pouco as respostas. Você falou do piso nacional, que é importante, que atinge todos nós, não é isso? Do assédio, que nós fizemos, inclusive, por coincidência, uma audiência pública aqui na Leste contra o assédio moral e sexual nos serviços públicos do Estado de São Paulo, contra os servidores públicos, por conta de um gatilho que teve aqui no Ministério Público, hein? Servidores do MP, que são as mulheres são assediadas. Mas eu falo sobre isso. Mas vamos falar. O governador Tarcísio está preparando uma nova reforma administrativa para o Estado de São Paulo. Ele já implantou o subsídio na rede estadual para os professores categoria O,
e para os novos que ingressarem nos próximos concursos. Vai ter um concurso agora, dia 6, domingo que vem, para 15 mil professores da rede. Eles já entram na nova carreira, obrigatoriamente, e com subsídios. Com subsídio não tem mais evolução funcional por tempo de serviço. Acaba quinquênio, acaba licença-prêmio, acaba sexta parte, nada disso vai existir mais. Os da carreira antiga ainda ficam, né? Ou quem aderir à nova carreira, que é uma opção, perde também a evolução. Ele vai querer fazer uma nova reforma aqui em São Paulo, dando continuidade ao que o Dória já fez. O Dória fez uma reforma e tirou as faltas abonadas, que nós perdemos no estado de São Paulo, e que alguns municípios tiraram também. São Paulo tirou uma parte, a prefeitura, da gestão do Bruno Covas / Ricardo Nunes. Eles, aqui na rede municipal, eu sou da rede municipal também, fui da rede estadual e sou diretor da rede municipal de São Paulo, né? Aqui nós tínhamos 10 faltas abonadas por ano. Ele queria tirar todas, imitando o Dória. O Dória já tinha tirado as nossas 6 faltas da rede estadual, mas não conseguiu, nós resistimos São Paulo, e ele retirou os 4. Nós temos ainda 6 faltas abonadas, mas perdemos 4 na prefeitura de São Paulo, entendeu? Isso foi o Dória, né? Ele fez essa reforma. E ele já anunciou e já baixou um decreto preparando, não mandou o projeto de lei ainda para a Leste, mas preparando uma nova reforma administrativa. Ao mesmo tempo, Lira, presidente da Câmara dos Deputados, líder do Centrão, está anunciando que pretende colocar para votar a PEC 32, que está parada. O Congresso Nacional foi aprovada numa das comissões e ele pretende votar agora em algum momento, ele quer pautar. Logicamente que o Lula é contra, o PT é contra, mas acontece que na correlação de forças lá está difícil para nós, né? Eles têm maioria, juntando o Centrão mais a extrema-direita, a maioria para votar uma PEC como essa, 32, que também planta subsídio aí para todo o Brasil, é um horror. Então, está no nosso radar a reforma administrativa, a gente tem que se preparar para fazer esse enfrentamento. Se elas forem aprovadas, tanto a federal como a estadual, daí isso repercute nos municípios negativamente, como você mesmo falou, né? Que os municípios seguem, né, as reformas do Estado, a reforma da Previdência, também o confisco das aposentadorias e pensões, que o Dória fez aqui em São Paulo, Ricardo Nunes também aqui na capital, foi replicada lá em São José dos Campos, em Jacareí, em algumas cidades aqui do nosso estado e em alguns municípios também de outros estados. Não sei se aí fizeram reforma da Previdência. Jundiaí fez, confiscando aposentadorias e pensões de quem já pagou, de quem já se aposentou e ganha acima de um salário mínimo, que é um verdadeiro absurdo, entendeu? Então, a reforma administrativa não foi aprovada ainda, mas a gente tem que se preocupar e vamos ficar atentos para fazer a resistência. O piso nacional do magistério é importante também. A gente tem um movimento forte aqui na Lesp de monitoramento do pagamento do piso. Nos municípios, muitos municípios não pagam o piso nacional do magistério, ou quando pagam, pagam de uma forma ilegal, através de abono complementar e sem repercussão em toda a carreira, que não vale. A lei federal que instituiu o piso nacional do magistério, que é de 2008, a lei 11.738, né, é bem clara, tem que ter repercussão na carreira. Piso não é o teto, é o piso, de onde você começa, mas você tem que incorporar tudo que já tem, né, para depois dar o reajuste. Mas os prefeitos, em geral, eles não interpretam dessa maneira, eles dão o piso. Se um professor não ganha o piso, que hoje é de R$ 4.430,25 por 40 horas, ele ganha R$ 3.500, ele completa até chegar nos 4.430, mas através de um abono complementar, entendeu? E estaciona ali. Então vira o teto, não vira o piso. E em São Paulo também o governador Tarcísio e as gestões anteriores do PSDB também não pagavam corretamente, sempre com abono complementar e não tem repercussão na carreira. O reajuste fica ali congelado só para quem não atinge o piso. Mas, por exemplo, se você é um professor que tem 20 anos na rede, 15 anos, você tem quinquênios, você tem talvez sexta parte, você tem ali algumas incorporações que você já passa
dos 4 mil, você tem lá R$ 4.600. E quando tem o reajuste do piso, você não vai ter nenhuma interferência, você vai ficar paralisado. Quando correto, você vai aumentar quanto piso esse ano? 15%? Então, em cima do seu salário de R$ 4.600, que está acima do piso, teria mais 15%. Isso tem que ter repercussão em toda a carreira. Isso não vem acontecendo. Nós já acionamos o MP, Tribunal de Contas da União, de São Paulo. A gente tem um movimento forte aqui em São Paulo de pressão para que os prefeitos paguem o piso e para que o governador de São Paulo pague corretamente, não com abono complementar, que daí não incorpora. Um absurdo o que ele faz aqui. Então, nós estamos em luta no judiciário e com os prefeitos pressionando para que eles paguem o piso corretamente, com repercussão em toda a carreira. Não só para quem não atingiu o piso, o valor do piso, né? Para todo mundo. Tem que ter o reajuste a partir do salário que você já ganha. Então, o piso, essa é a nossa luta hoje. Tá? Aí o prefeito pode falar, mas eu não tenho dinheiro para pagar, meu município é pobre. Não tem importância. A lei do piso diz o seguinte: se o prefeito não tem condição, o MEC tem que complementar, ele tem que pedir ao Ministério da Educação a complementação para ele pagar, entendeu? Mas os prefeitos não estão fazendo isso, eles não querem se dispor, talvez com o governo federal não pedem, não cobram, podem judicializar, acionar o MP, o Tribunal de Contas, não, o MEC não está passando recurso para pagar o piso na minha cidade, mas infelizmente não tem acontecido. Então o piso tem que pagar, não sei se em Botucatu paga corretamente o piso. Em Botucatu havia uma defasagem e a necessidade de uma correção de 3,72% entre outubro, novembro e dezembro. Fizeram essa correção, só que aplicaram o reajuste sem a correção. Fizeram a correção, complementaram a diferença porque o salário do professorado de Botucatu estava abaixo do piso. Inclusive, obrigado, Guilherme. Isso aqui nós protocolizamos esse documento na Câmara de Vereadores de Botucatu há poucos dias atrás e solicitamos a consignação em ata da Assembleia que definiu essa questão. Eu coloquei aqui, olha, solicita-se que a mesa diretora da Câmara Municipal de Botucatu faça chegar a Caixa de E-mails do município para consignação em ata. A olhar técnico que interpreta a lei a ser votada deve contemplar o reajuste de 10% sobre o piso do professor devidamente corrigido, que não foi o que aconteceu aqui. A aplicação do índice de 3,72 a título de correção do piso deve ser aplicada desde sua deliberação em função de se estar menor que o piso da categoria. Portanto, a partir de janeiro de 2023, e daí sucessivamente, estendendo-se a fevereiro, março e abril de 2023. E não foi isso que aconteceu. Tem uma outra questão aqui que a gente, por gentileza, deputado, futuramente a gente gostaria muito de compartilhar com o senhor, que foi a questão do reajuste, que deu aqui um reajuste de 92%. Quer dizer, de ganho real. Então, assim, justamente essa questão. O que é piso vira teto. Exatamente. Vira teto. Isso é ilegal. O que vocês podem fazer aí, enquanto associação, é também acionar o Ministério Público Estadual e o Tribunal de Contas, dizendo que a Prefeitura está desrespeitando a Lei 11.738 de 2008. O Tribunal de Contas hoje já, por conta do nosso movimento aqui, de pressão em cima dele, ele já está considerando agora uma irregularidade quando ele julga as contas dos municípios. Ele vai, não é improbidade administrativa ainda, porque não tem lei. Por incrível que pareça, não há uma lei que pune o prefeito que não paga o piso, que foi um erro da lei. Não tem essa punição, uma sanção, né? uma punição, enfim. Mas o Tribunal de Contas, por conta da nossa mobilização, pressão e reunião, está considerando uma irregularidade, aponta como irregularidade o não cumprimento do piso ou cumprimento irregular. Então é importante acionar o MP e o Tribunal de Contas, para que o tribunal saiba, a cidade tal não paga corretamente o piso, isso é importante. Nós fizemos isso com vários municípios, fizemos aqui uma audiência pública na Lesp, em parceria com a deputada Luciane Cavalcante. Ela acionou o Tribunal de Contas da União, porque os municípios recebem dinheiro do Fundeb, que é
né, o fundo federal, e aí nós conseguimos aí pressionar bastante os dois tribunais, eles dão como irregularidade, já é um avanço, mas ela tem um projeto, porque muita coisa é em nível federal, que não passa pela LESC, não já teria feito há muitos anos. Mas aí, conversando com ela, nós formulamos um projeto de lei agora, que está tramitando, que pune, aí que vai criminalizar prefeito que não pagar o piso nacional do magistério e o piso da enfermagem, são os dois pisos garantidos por lei, eles serão punidos, a improbidade administrativa da cassação do mandato. Então, a lei está tramitando no Congresso hoje. Nunca teve isso, é a primeira vez que a gente consegue avançar nessa linha de uma punição, né? Senão não tem, senão o prefeito não vai respeitar mesmo. O deputado Carlos Gianazzi, muito obrigado pela sua generosidade, pelo seu precioso tempo, por essa conversa bacana. Eu te conhecia de ouvir falar. Hoje eu te conheço através do que eu te ouço pessoalmente, né? Apesar da tela, apesar do Meet, apesar da ferramenta digital. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, que o senhor prospere bastante nas iniciativas que tem tomado, e força, energia aí, vamos para cima. Muito obrigado pela sua disposição, obrigado por disponibilizar a sua assessoria, e se o senhor nos der realmente essa liberdade, nós vamos fazer uso constantemente, viu, deputado? Não, pode, olha, quando vocês vierem para São Paulo, vou ter o maior prazer de receber vocês aqui na LESC, no nosso gabinete, para vocês conhecerem os outros professores aqui, as outras lutas, é importante. Já estão convidados a vir aqui, um dia que vocês puderem, tá bom? E eu vou convidar vocês para as lutas mais gerais da educação no Estado também, vou passar os convites para vocês. Vamos sim. Entendeu? E é importante a luta aí de vocês, montar associação, né? Sedimentar a associação como instrumento, uma ferramenta de luta do Magistério Municipal de Botucatu. Contem com o nosso total apoio. Estamos juntos com vocês já. Deputado, uma palavra de despedida para os professores vinculados à Associação de Professores da Rede Pública Municipal de Ensino, mas a todo o professorado de Botucatu e de nossa região. Por favor, deputado. Olha, gente, o primeiro que nós temos aqui uma espécie de uma profissão de fé. Para nós, a educação é o principal instrumento de desenvolvimento, a principal ferramenta de desenvolvimento humano, social, econômico, né? Mas se não houver investimento no professor, no magistério, não tem saída, porque o professor, a professora é o principal também instrumento dessa mudança. Se você não tiver uma carreira digna, salários dignos, se você não tiver a valorização profissional do magistério, não tem saída para a educação, não tem saída para a cidade, para o Estado e muito menos para o Brasil. Por isso que a nossa luta sempre será essa, junto com vocês, em defesa do magistério, em defesa dos profissionais da educação. Então, contem com o nosso total apoio, vocês servidores da educação de Botucatu. Um abraço para vocês. Deputado Carlos Gianazzi, muito obrigado, uma ótima noite e seja sempre muito bem-vindo aqui, viu? E vocês também aqui em São Paulo. Um abraço, gente. Até logo. Foi um prazer, deputado. Ô, Ramon, um abraço, hein? Até logo. Um abraço.